Ricardinho, qual foi o time do Ceará que você... Rapaz, esse time era bom. Era você e os outros. Os outros 10, quem eram? Tem alguns bons times aí que realmente ficou marcado. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Agora pode. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo, episódio que a gente gosta, episódio de futebol. Como é que tá, amigão? Antes de mais nada, parabéns, né? Já está um pouco atrasado, mas... Sim. Mas parabéns por esse título... título importante. Olha, você Mais um para a galeria. deve estar se referindo à Recopa, Sim? que o Fluminense conseguiu lograr êxito, como Sim. diriam os antigos, Sim. diante da LDU. Sim. Bom, A LDU, você sabe que... um time de primeira linha, né? Do Equador, né? Ah, o amigo está sendo irônico Não, com não, La cara. Liga Deportiva Que Universitária? isso? Aliás, o time, inclusive, se eu não me lembro bem, que foi campeão em cima do Fluminense, né? Não teve uma Libertadores que... Teve, em 2008, aquela Libertadores que não Aquela deram um pênalti em aquela cima que você tava no Amites, do né? Washington. Aquela que você tava no amigo. Aquela que eu tava no Amites, Eu vi. exatamente. Parabéns. Viu, né? É. Ganha alguma coisa? Obrigado. Tem dinheiro nessa... Tem dinheiro, é um título internacional, É, né? Mas ao não é contrário de um time outro que anda só jogando contra o Democrata, contra o Patrocinense. Olha, não fale dessas equipes tão importantes. Gustavo, o episódio de hoje é sobre Ceará Sporting Clube, futebol, trajetória dentro do futebol. Exatamente. Jogou muito, viu? Jogou muito não, ainda joga, cara. Ainda joga, artilheiro lá Se do bo- Rachão do Ceará. Se bobear, compadre, joga mais do que um jogador aí. Tu é doido, Não é hein? E foi difícil trazer o homem, viu? A agenda Rapaz, dele não é igual a tu tua é agenda, doido. não. Aquela agenda do Google que você compartilha comigo, não. Ele é o culpado, meu Tu é compadre. doido. Ele é o culpado. Diga logo quem é. Pode dizer? Oxi. E cadê os nossos... Ah, amigo, quer que eu faça cabeçalho? Vamos fazer, né? Pra gente renovar um... Cabeçalho é muito velho um cara desse, né, bicho? Cabeçalho. Queria agradecer ao Beach Park, que recebe nosso conteúdo aqui nas dependências do maior parque aquático da América Latina. A gente agradece enormemente. Aliás, o que seria da gente sem o Beach Park? Agradecer também os nossos patrocinadores. Eu me refiro a Fine, o sabor maravilhoso, o gostinho de infância, Fine. né? Maravilhoso. E também refrigerante de caju São Geraldo. Que, de uma certa forma, tem a ver com futebol, porque é patrocinador do Tubarão da Barra. Patrocinador do Ferroviário. É um sabor que é exclusivo do Nordeste, né, cara? Total. O caju, né? Que é essa Caju coisa, maravilhoso, a fruta né? Muito maravilhosa. bom, cara. Obrigado aí, São Geraldo. Obrigado, Fine. A gente está começando esse episódio com o nosso convidado. O Alexandre Lima, ele é um ídolo recente da torcida do Alvinegro de Porangabuçu. Exatamente, é verdade. Ainda bate um bolão 2 vezes por semana. Tu é Viu? doido? Ídolo, craque, mas agora tá nos bastidores, tá operando nos bastidores Uhum. do Ceará como assessor de futebol. E como trabalha esse rapaz? Palmas para Ricardinho! Ricardinho! Grande Ricardinho. Vai, Ricardinho. Rapaz, tu é doido pra trazer esse homem aqui? Rapaz, Pô, né? tu Foi é difícil, né, doido. Tu Guga? é doido. Difícil, ó. Cancela Mas um eu- dia antes. Mas eu insisti, cara. Eu sou igual o zagueiro argentino, aquele coisa. Entendeu? Pô, primeiramente, expressar aqui a minha gratidão, a alegria de poder estar participando do programa de vocês. Obrigado pelo convite. Massa. Uma honra poder a gente trocar uma ideia, conversar sobre futebol, né? É. Um assunto que acho que 99% do povo brasileiro gosta. E vamos para cima. Uma honra. Obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece você ter vindo, Ricardinho. A gente sabe que a tua rotina é puxada. Mas eu ainda acho o seguinte, que se tu pegasse a 8, daqui a 2 meses voltando pro meio campo do Ceará, Rapaz, acho que o ano ia ser melhor, hein? deixa... O que tu acha? Não coloca nessa parede, não, velho.
Mas foi assim, dentro do futebol, né? Tu tem uma programação e às vezes muda, né? Então, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, né, Guga, que eu tive que, Guga, me perdoa, já estava já mandando mensagem, áudio, todo com a cara vermelha pro Guga, pedindo desculpa porque não daria para vir. Mas realmente é muito dinâmico, é correria, né? Então, mas graças a Deus que hoje deu, sexta-feira, estamos aqui para poder trocar essa ideia e eu creio que chegou o momento certo aí. Pô, mas quanto tempo de Ceará já Ricardinho? Ao todo, a primeira vez que eu venho para o Ceará foi em março de 2007. Eu passo 3 meses aqui. E aí realmente é um primeiro contato, né? E Tu veio de onde, eu vim cara? do Irati, do Paraná. Ah, tá. Um time que não tem, né, aquela torcida, uma torcida de massa. Tá. E aí realmente serviu para tu entender, caramba, né? Que torcida é essa? Que festa nas arquibancadas, né? E eu saio, depois de 3 meses, eu saio com aquele sentimento que um dia eu iria voltar de uma outra maneira, né? E aí acontece em 2013, quando eu volto, né? Quando era o Ricardinho, meu xará, o treinador. E foi através de uma ligação dele realmente. Falou, Ricardo, quero contar contigo aqui porque eu vejo em ti as minhas características quando eu jogava. Eu falo, caramba, o Ricardinho falando isso, né? O cara de seleção brasileira, campeão mundial, história gigante, né? No futebol. Falei, é pra lá, se ele tá contando comigo, né? Aí veio também aquela situação de quando eu tinha em 2007, pô, vou estar voltando de uma outra maneira pro clube, né? E aí começa realmente 2013, 14, 15. Aí eu saio para a Arábia Saudita, aí retorno 17, 18, 19, 20 e 21. Então, ao todo foram 8 anos, 8 temporadas, 338 jogos. Me tornei o 10º atleta que mais vestiu a camisa do Ceará na história, né? E algumas grandes conquistas, né? Estadual, 4 estaduais, 2 Copas do Nordeste, acesso. Então, teve a identificação, e é a minha maior identificação na minha carreira, né? Foi com o Ceará. Tem coisas que a gente fala assim, paz, aquele atleta nasceu para jogar naquele clube, né? Eu vejo muito essa minha história, assim, como a minha performance, a maneira como eu consegui desempenhar o meu futebol aqui no Ceará quando foi diferente, assim, nas outras equipes, né? Então, você teve, assim, a sua carreira, o maior tempo que você passou e a sua maior identificação do Ceará, a gente sabe. Lá no Sauditão, tu jogou em que time? No Sauditão. Eu vou para o Al Ettifaq, que é o time que é o Gerard, que é o treinador hoje, que é o Vitinho do Flamengo foi, o Paulo Sérgio, o goleiro que era do Grêmio também, se eu não me engano, tá lá. Tem alguns grandes atletas, né? O time tá na 2ª divisão. Eu chego lá, o Al Ettifaq tá em 12º colocado e era um estrangeiro só, né, que podia. Nossa. E tem assim, realmente... Eu costumo falar que é uma história que eu machuco no último jogo aqui contra o Macaé, que é aquele jogo que nós livramos da Série C, e vou para lá sem uma mínima condição de poder estrear. Só que eu chego lá dia 13 ou 14 de dezembro, eu vou realmente estrear por causa... realmente eu estreio num jogo oficial dia 19 de janeiro de 2016. Mas por quê? Porque a pessoa responsável da CBF, ela tinha entrado de recesso de final de ano. E não conseguia fazer a transição, os documentos, né? Então, até nisso, Deus preparou, porque realmente se eu estreio naquele momento ali, porque tinha jogo dia 19, dia 23 de dezembro, dia 27, e aí dava essa parada, deu uma parada que nós fomos para o Catar, do dia 3 de janeiro ao dia 15. E aí nós retornamos para a retomada no campeonato. Então, deu tempo de eu recuperar e conseguir ter uma mínima condição, né, de jogar, né? E aí eu estreio num amistoso no Catar, fazendo um gol do meio de campo. Aquele goleiro adiantado, né? E aí depois eu brinco que o meu presidente lá, todo jogo, ele pedia para fazer esse gol. Ele fala, Rica, look, goalkeeper. Eu falei, pô, não é assim, presidente, todo jogo. Mas aí, pô, graças a Deus conseguimos performar. Ainda em 12 jogos fiz 7 gols, né? A maioria de bola parada. O preparador de goleiro lá falou, Rica, não se preocupe em tirar muito do goleiro aqui.
porque realmente é uma deficiência, né? Os goleiros lá da Arábia. Tanto que faz algumas temporadas que liberaram para contratar goleiro, né? Porque antigamente tinha que ser obrigatório os goleiros deles, né? Tá. E até porque a segunda divisão também era um estrangeiro só, né? Então era só eu. E aí, 12º colocado, pô, nós começamos a vencer, jogo atrás de jogo, pô, batemos campeões. Caramba, Fomos sério? campeões. Da segunda divisão. E aí o time sobe, volta para a primeira divisão. É um time tradicional lá da Arábia, né? O Al-Ittifaq, considerado aí a 5ª, 6ª força, né? De qual cidade? De Daman. São 3 cidades juntas, Daman, Koba e Daran, onde tem empresas de petróleo ali, que tem muitos brasileiros que trabalham lá. É divisa ali com Bahrein. Sim. Então, normalmente, tu vai para Bahrein, tu tem que tirar o visto lá para depois atravessar. Era, na minha época, assim, né? Tá. Então, mas de lá para cá já mudou muita coisa, né? Eles começaram a entender que eles precisam abrir mais o país, né? Tanto para turismo, quanto para o mercado interno deles, né? Porque até então, da onde que eu tinha visto, eles não tinham uma noção ou não tinham uma previsão de quando iria acabar o petróleo deles, né? Tá. Ao contrário do Catar e Emirados, que anteciparam essa abertura do país, porque realmente o petróleo deles, eles já tinham uma data já para aí que eles investiram em outros segmentos, né? Mas a Arábia continua sendo ainda um país mais fechado, né? Tu não pode... Até acho que teve um acordo agora do Neymar, tipo, a questão de usar um crucifixo, a questão de Bíblia, de tu realmente cristão lá, porque lá é crime, né? Então, Eles são muçulmanos, né? São muçulmanos. Então, tu querer evangelizar um árabe lá, para eles é um crime. Então, tem um acordo nesse sentido aí. Até falei na época que eu vi a foto do Neymar chegando com um crucifixo no pescoço. Falei, caramba, o Neymar vai ser preso, mal chegou lá. Mas depois eu fui ver que ele tinha realmente um acordo com o governo árabe que ele poderia, né? Mas foi essa caminhada. Aí o Ettifaq volta para a Série A e desde então ele não caiu mais, né? Ixi, então você deu sorte ali para eles. Fiz parte aí dessa história. Mas não quis ficar lá, Ricardinho? Com eles não quiseram. Foi uma longa história, assim, né? Como eu vou machucado para lá, quando eu chego lá, o fisioterapeuta fala, Rica, tem um problema no joelho? Eu falei, não, tenho de cartilagem, mas convivo tranquilo com isso. E 2015 foi meu melhor ano, né? Foram 17 gols aqui no Ceará, não sei quantas assistências. Aí, não, tá bom. Me levaram para fazer um exame, a ressonância, viram realmente que tinha uma lesão de cartilagem. E aí colocaram uma cláusula no contrato. Se eu tivesse que parar de jogar por causa do meu joelho, eles pagariam uma multa simbólica, né? E rescindiriam o meu contrato. Meu contrato era de 30 meses. Tá. Só que nós fomos campeões em maio, tem as férias, eram 45 dias, eu volto para o Brasil, faço um intensivo no Corinthians, né? Que tinham conhecidos lá, a estrutura, né? Tudo, fazendo trabalho de força lá. Quando eu volto para a Arábia, eu volto mais forte do que eu estava e nós vamos fazer a pré-temporada na Áustria. Aí podia 4 estrangeiros. Tinha mais um brasileiro e 2 africanos no time. Desde o primeiro momento de montar o time titular, o treinador, que era tunisiano na época, foi me deixando no time de baixo. Aí eu comecei a estranhar, o preparador de goleiro também, o meu amigo lá, o Fernando, falou, Rico, tem alguma coisa estranha. Pô, não é... Contratar o estrangeiro tem que jogar. E aí foi indo, eu não falei nada, não batia de frente, eu sempre respeitei muito e estava trabalhando. Nunca fiquei de fora de nenhum treinamento. Chegou no último dia de pré-temporada, foram 30 dias na Áustria. Último dia o manager chegou para mim e falou, Rica, o treinador tá achando que tu não tava legal nos treinamentos, pediu aí, se possível, para tu fazer uma ressonância para levar num especialista aqui na Áustria. Eu comigo assim, eu tô bem, não fiquei de fora de nenhum. Ele já sabia da minha lesão. Da lesão, né? Eu tava jogando desse jeito. Aí, não, bora fazer, de boa. Aí me levaram, fiz uma ressonância, levaram nesse médico especialista lá na Áustria. Aí o médico falou para ele assim, tem um big problem, só entendi o big problem, né? Aí depois o Fernando me traduziu, falou, Rico, o médico falou que tu tem um grande problema no joelho. Se tu for fazer uma cirurgia, tu não vai voltar a performar. Vai passar de ano a tua recuperação. Falei, sério, mas tá bom.
eu achei, ó, os caras vão rescindir, né? E aí, no outro dia, nós voltamos para a Arábia e realmente, aí o presidente me chamou, falou, Rica, pô, é com dor no coração que eu vou ter que rescindir contigo. Até hoje eu falo com o presidente lá, ele contratou o Vitinho, contratou outros brasileiros, ele me liga, chamada de vídeo. Rica, look me, não sei o que, Brasília. Eu falei, pô, bacana, presidente, né? Tipo, sempre perguntou, eu sempre mantive um contato com ele. Realmente, por ele não teria me mandado embora, ele me pagou até a mais da multa para eu poder fazer a cirurgia aqui depois, né? É um cara... Mas eu creio, assim, que realmente o treinador lá, ele usou de uma má fé para poder levar outro atleta no meu lugar, né? Sabendo que eu já tinha aquela situação. Ele Mas, meio que usou, né? Mas enfim, aí eu volto pro Brasil, faço uma cirurgia de cartilagem com o Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, do Atlético Mineiro. E aí em 2017 o Robson me contrata de novo pro Ceará, eu retorno pro Ceará, né? E aí foi o ano que nós subimos novamente. Aí, e você devia ter recomeça. feito um vídeo lá pro cara. Olha aí, look at the champion. Filho de rapaz. Não é não? As coisas cooperam, né, meu velho? As coisas são como tem que ser, né? Mas também o pessoal vai para a Arábia Saudita, né, Ricardinho? Para trás do Viu Metal, né? Porque não é um futebol assim... É um nível mais baixo, né? Hoje eles têm, se eu não me engano, são 30 bilhões de dólares, né, para investir no futebol aí durante os próximos 10 anos, né? Tem alguns que falam que é algo muito líquido, assim, em termos de... Não vai ser tão sólido essa afirmação, né? Mas eles são muito vaidosos, né? Os árabes. O Catar sediou uma Copa do Mundo, né? E para eles não admitem que a Arábia também não vá sediar. Então eles estão trabalhando nos bastidores, né? Com certeza não iam levar o Cristiano Ronaldo, não iam levar o Neymar, não iam levar outros atletas mundialmente conhecidos se não fosse para isso. Né? Agora, Ricardinho, deixa eu fazer uma pergunta até sobre o assunto. Por que eles não investem na base de construir mesmo? Eles querem mesmo só... eles estão vendo ali o resultado para já, né? Tá. Eles querem vislumbrar realmente imediato. Né? Mas tem alguns clubes que têm um trabalho de base, né? Talvez ainda não com investimento, mas eu tenho esse meu amigo mesmo, Fernando, que era o preparador de goleiros lá na época, ele está no Al Ittihad hoje, que é o time do Benzema lá, né? Vixe, Maria. De outros, o Galhardo foi para lá, o treinador que era do River Plate, né? Ele é o coordenador da preparação de goleiros da base, né? Então, eles entendem que eles precisam evoluir, melhorar os goleiros para também começar a produzir, senão daqui a pouco também os próprios árabes deixam de querer se desenvolver no futebol porque não tem mais espaço para eles, né? Então, eles precisam também... Sentido. Ao mesmo tempo que ajuda, pode atrapalhar, né? Exatamente. Procura, né, cara? Agora é muito dinheiro, viu, bicho? Rapaz, meu saudinho estão pegando fogo. Cada jogo, e as TVs se interessam, né? Eles respiram o futebol lá, né? Tipo, tu chega na casa de um árabe realmente assim, eles têm uma salona enorme com sofás na volta da parede, assim, o telão aqui, passando futebol o dia todo, eles se reúnem, né? Só homem, e comer haruf, aquele... Rapaz, no primeiro dia que nós chegamos lá, fomos jantar na casa do presidente... nessa sala assim, foi me apresentar para os outros diretores do clube. Aí chegou o haruf, né, que é aquele arroz com carneiro, né, numa bandejona e coloca no chão. Coloca um plástico, coloca a bandeja no chão e aí tu senta no chão para comer com a mão. E aí, estamos lá comendo, aí eles ensinam, né, tu pega um pouco assim e usa o dedão para levar na boca, né. E aí uma maneira deles te agradarem, tipo, eles estão comendo aqui, eles pegam um pedaço bom do carneiro e... Guga, come aí. E sendo que eles estão aqui chupando o dedo, comendo e estão pegando um pedaço para dar para ti, né? E tu comia, né? Fala, isso aqui é bom doido aqui, não come, tu é doido. Então, é a cultura deles, tu precisa entender também, né? Para não desagradar. Mas, é bacana tu poder ter essa experiência de conhecer um outro país, uma outra cultura, outra maneira de totalmente viver. Diferente, né? A questão da língua, eu não sabia falar o árabe, o inglês estava aprendendo, mas eu fazia questão de cumprimentar todo mundo, desde do porteiro do clube, era Salam aleikum Habibi, Keif Halak, Kwezi, Kul Taman, tipo, tudo bem, como é você?
Pô, maravilha, pai. E aí, com isso, é aquilo que a gente estava falando nos bastidores, relacionamento, tu vai criando confiança, né? E eles falam, pô... Daí foi que o presidente falou, pô, não tem como trazer outro Ricardinho no seu lugar? Eu falei, pô, eu te agradeço, presidente, mas infelizmente é difícil, né? Tu achar realmente pessoas assim... Nenhuma é igual à outra, né? Ricardinho, você falou aí que se tratou no Corinthians e a gente vê isso acontecer muito, né? O Ronaldo passou um tempo se tratando no Flamengo, né? Como é que isso acontece? É na camaradagem? Tu tem que pagar para o clube? Normalmente... Como é que a pessoa se trata dentro do clube dos outros? Aí é outra... é relacionamento, né? Tá. Eu faço a minha cirurgia com o Rodrigo Lasmar em BH. Uhum. Um pouquinho antes, eu tenho uma consulta com um médico de São Paulo. Eu não sinto confiança. E tem um amigo que estava no Atlético Mineiro na época, o Luanzinho, né? O menino maluquinho, o Luan. Maravilhoso. Nós tínhamos jogado na Ponte Preta juntos. E ele fala, Rica, eu tive esse mesmo problema, tive que fazer uma cirurgia também agora. Pô, vem aqui com o Lasmar, tu vai gostar pra caramba. Pá. Aí ele fez a ponte, passou o contato e eu fui lá consultar com ele. Realmente passou uma confiança muito grande. O meu empresário, o Eduardo Madeira, ele tinha um relacionamento... Nessa época que eu faço, foi através do meu empresário Eduardo Madeira que ele tinha um bom relacionamento lá com o pessoal do Corinthians. E a mesma coisa na minha recuperação. Eu recupero no Mirassol, com o Alice Bachola lá, que era o fisioterapeuta do Mirassol, muito capacitado também, e estava próximo da cidade da minha esposa, Lins. Então era uma horinha, eu ficava durante a semana em Mirassol tratando, no final de semana a gente ia para Lins. Então... É relacionamento também muito porque o Madeira, o meu empresário, tinha uma amizade gigante com o Juninho lá do Mirassol e te proporciona, pô, tem como tratar? Às vezes é um ex-atleta que tem uma história no clube, né? Que fala, pô, posso me recuperar no clube, eu sei da estrutura, sei dos profissionais que tem aí, eu sei que eu vou ter uma boa recuperação, então... Normalmente é dessa maneira, né? Cadê o Luan, hein, cara? Eu gostava pra caramba do Luan. O Luanzinho tá jogando Goiano, se eu não me engano. O Luan era bom, cara. O Luan... No Aparecidense. Eu gostava do Luan, bicho. Muito intenso, né? Um cara muito ele intenso. Ele decidiu a Copa do Brasil corria no Flamengo. Pra caramba, bicho rápido, né? Ele era rápido. Pô, ele botava uma pilha, né? Ele muito se entrega, né? Muito assim onde ele tá, um cara muito intenso. Eu concentrava com o Luan na Ponte Preta. Pô, às vezes eu acordava de madrugada, o Luan tá aqui fazendo abdominal. Falei, que isso, babá? Chama ele de babá, né? Não tô conseguindo dormir aqui, eu tô... 3h30 da manhã. Ele é imperativo, né? É intenso pra caramba, um baita de um ser humano, uma pessoa, um profissional. Eu não gostei não, quando o Galo abriu mão dele. Negociou ele? Gostei não, achei que foi... Pô, às vezes ele era meio a cara, né? Eu achava ele meio... Tá dentro dessa identificação que o atleta cria, né, com o clube, né? O Luan tem uma linda história também no Galo, né? Onde ganhou tudo ali. Tomara que ele possa, quem sabe, o Atlético Mineiro daqui a pouco abrir as portas também para ele, assim como o Vitor, né? Hoje é o executivo. Mandei uma mensagem para ele ontem também. O Vitor assumiu no lugar do Rodrigo Caetano, né? E aí, é um bucho, hein? Ele já vinha, né? Ele parou e o Atlético Mineiro deu essa oportunidade para ele. Então ele já vem ganhando essa bagagem também na parte do executivo e com certeza ele está totalmente preparado para desempenhar isso aí, né? Ricardinho, você foi um cara que começou, quando você começa, você é o 10, você está ali mais próximo da área, e aí você vai descendo, fica na volância, né? E, assim, eu, Alexandre, sem entender nada de futebol, eu acredito que o cara que tem muito talento, assim, para ser realmente o cara mais da frente, se ele joga de volante, eu acho que ele potencializa muito, porque é um cara que sabe jogar, ele talvez precise se adaptar mais na questão da força e na marcação, mas... Pô, eu acho que dá uma qualidade danada pro meio campo. Total. Mas aí tu desce em função de quê? É um pedido de um treinador e tu se adapta e fica? Foi uma circunstância? Foi um planejamento teu? Não, vou descer. É uma das coisas que tu precisa se adaptar, né?
ser humano ele se adapta em várias situações, em vários climas, em lugares. E tu precisa ter essa mente dentro do futebol que realmente tu não ter uma mentalidade fixa que tu só joga naquela posição, que tu só é aquilo, né? Talvez daqui a pouco tu desperdice uma oportunidade de se desenvolver em outra função. E talvez esse atleta não foi desenvolvido ou não foi estimulado na base a fazer mais de uma função. Aí vem a história, né? Eu joguei muito futsal, jogava de ala, jogava de fixo, jogava de pivô. Na base também, eu já jogava como um terceiro homem de meio de campo. Cheguei a jogar de lateral, cheguei a jogar de atacante. Então, por ter uma facilidade também com as duas pernas, jogar do lado esquerdo. Então, é a maneira realmente como tu é estimulado. E aí vem lá desde dos professores de educação física, né? A te desenvolver no futsal, te desenvolver no basquete, no handebol, no atletismo. Então, na nossa geração, nós tivemos esse desenvolver, né, de uma criança, né? E aí também porque nós se criamos na rua, né, de brincadeira, de estilo de piso diferente, subir em árvore, correr. Isso tudo vai te ajudando a se desenvolver com os teus movimentos, as tuas qualidades, né? Eu creio muito nisso, né? Então, eu já tinha jogado como terceiro homem. Na Ponte Preta, por exemplo, em 2012, o Gilson Kleina me usa como um segundo volante. Jogava ao lado do Baraca, que depois nós viemos jogar aqui no Ceará, o René Júnior, o Unicão. Jogava mais à frente, eu jogava como um segundo. Depois, aqui no Ceará, eu venho novamente como um 10. E aí venho com o Sérgio Soares, depois ele realmente me recua como um segundo volante ao lado do João Marcos. E aí tem até uma resenha, né, que eu acho que o Evandro Leitão o atual presidente na época, vai cobrar ele, né, falar, pô, tá maluco, vai colocar o Ricardinho de segundo volante, não marca, não sei o quê, papapá. Aí o Sérgio falou para ele, rapaz, se fosse para fazer o que os mesmos estavam fazendo, então não era melhor tu ter me contratado, né? Eu entendo que o Ricardo tem essas características, eu vou desenvolvê-lo para ele ajudar mais na marcação, mas ele vai sobressair naquilo que eu vejo, que é a sua organização, a sua maneira de pensar, de achar passe, de chegar na frente. Então, vai muito realmente do treinador, daquele líder que está ali junto com o grupo, de fazer acreditar também, né? Isso aí te dá moral para isso. Então, mas tu precisa se permitir também a ser um pouco mais altruísta, pensar um pouco mais no companheiro, no grupo, né? Porque se tu for falar assim, pô, eu vou deixar de estar mais perto do gol aqui para ter mais oportunidades daqui a pouco de fazer gol, para vir mais para trás, para marcar mais, quer saber? Eu vou não. Só que daí nisso, talvez tu arrisca não começar mais a jogar lá, o treinador vai falar que tu não está cooperando, né? Então deixa eu ver o outro que queira fazer. Então tem essas nuances aí dentro do futebol, né? E você sempre foi um cara de grupo, né, Ricardinho? Cara, a gente nunca viu o Ricardinho assim, metido numa confusão, né? Que o Ricardinho não sei o que, chegou lá e fez não sei o que lá, não sei o que. Cabeça... sempre foi Graças a Deus, um assim, cara mais... sempre eu gostava, era muito pilhado nos jogos, sim, mas entendia que era naquele momento, dentro de campo. E pronto, depois... Nunca fui um atleta de polêmica, de querer aparecer por causa de polêmica, né? Assim, eu sempre respeitei muito e também tenho muito respeito hoje. Tem muitos torcedores do Fortaleza que me param onde me vê para bater uma foto. Legal. Isso é normal e eles sempre frisam isso, né? A questão da qualidade, mas pô, sempre respeitou, sempre... Então é meu, daquilo que eu entendo, né, como dentro da minha profissão, né? Pô, assim, a gente vê que o temperamento do Ricardinho é esse, né? Sempre foi, né? Um cara tranquilo e tal. Mas na hora do jogo, Ricardo, tu não xingava uns e outros, não? Pô, xingava todo mundo. eu costumava, assim... Tinha jogos e a própria atmosfera, às vezes, se cria, né? Por exemplo, um clássico, né? Um clássico é uma atmosfera de Castelão lotado. Diferente, né? 40, 50 mil torcedores, né? As torcidas fazendo a festa. Aquilo ali vai te pilhando. E eu sempre gostei de me manter ainda mais ligado, concentrado. Era caçar uma confusão, dar uma peitada, não xingar um companheiro, né? Eu sempre cobrava muito forte.
né? A gente brincava que... Pai, dava 1, 2 minutos de jogo, eu e o João Marcos, a gente tava batendo boca, tava brigando, tava discutindo. E aquilo era uma pilha boa. Era aquela pilha que te mantinha ligado no jogo, né? E a gente brigava pra caramba, mas acabava o jogo, a gente tava se abraçando, tava comemorando, celebrando, né? Mas é algo que eu vejo que diminuiu muito isso, né? Essa questão de um certo milindre de cobrar um pouco mais forte o companheiro, ou de entender que com aquela cobrança o companheiro não vai se desempenhar um bom futebol. Mas eu sempre fui muito pilhado, assim, eu brigava, batia a boca com a arbitragem, né? Eu gostava de me impor, eu sabia que aquilo ali fazia bem para mim, né? Eu tinha que me impor de alguma maneira, além das minhas características, né? É lógico que depois, cansei de, por exemplo, teve um jogo em 2013, nós e a América de Natal, lá em Natal. Aí, pô, no primeiro tempo, nosso time bem, só que o juizão, pô, não me dava falta, os caras me batendo pra caramba no jogo e não me deu uma falta, eu, pô, reclamando com ele, pá. Volta no segundo tempo, eu tô voltando à frente assim, o juiz já tava no campo, eu falei, professor, rapaz, eu quero te pedir desculpa aí se eu fiz alguma coisa pra ti que, pô, tu não me deu uma falta no primeiro tempo. Ele, tu esqueceu que tu me falou no Paulistão? Falei, pai, o que eu falei pra ti no Paulistão? Aí ele, o jogo 15 de Piracicaba e Palmeiras, eu acho, que eu tava no 15 de Piracicaba, né, em 2012. Falei, pô, professor, professor, né? Falei, pô, me perdoa mesmo se eu falei, se eu te ofendi, alguma coisa, me desculpa, meu velho. E não, tá bom, não sei o quê. Daí no segundo tempo ele começou a dar falta em cima de mim, mas ele tava guardando algo que tinha acontecido mais de um ano atrás, né? Então tem essas coisas assim, né? E aí a partir dali eu falo, não, tem aquele momento de extravasar, de brigar dentro de campo, mas acabou o jogo ali, sempre falei, pô, pessoal, desculpa aí se eu falei alguma coisa, é do jogo, não leva, né? Mas acabou tendo essa... Rapaz, o juiz guardou alguma coisa que você Rapaz, disse. porque o juiz é uma pessoa normal, o jogador não é normal. Porque os caras realmente quebram o pau dentro de campo, aí no vestiário tá, esse aqui, Cara, mas, rapaz, não teria esse sangue frio, não. Na boa. Por isso que tu não é técnico, né, Tele Santana? Tu é apresentador. Ricardinho, me diga uma coisa, qual foi o jogo mais difícil que você teve? Assim, um jogo mais... Rapaz, um jogo mais difícil... Um jogo assim, rapaz... Jogar contra os times do Fernando Diniz sempre foi muito difícil, né? É. Desde a época do Votorati, lá em 2009, 2010, quando ele era treinador do Votorati. Que time é esse, Ricardinho, pelo amor de Deus? É ali do interior de São Paulo, perto de Sorocaba. E eu tava, na época, no Linense, né? Jogava a copinha contra eles. E ele com aquele esquema que todo mundo rodava, ninguém guardava a posição, né? Era só realmente o goleiro e o centroavante. Os outros eram uma roda gigante, um carrossel, os caras se movimentavam, tu não conseguia marcar. E depois a gente veio enfrentá-lo pelo Fluminense, São Paulo, né? Realmente sempre foram jogos muito difíceis, porque tu entende que tu tem que estar num limite de concentração e de marcação, de fechar espaço e aproveitar as oportunidades que tu tem. Porque senão, realmente, tu vai correr muito atrás, tu não vai achar a bola para marcar, porque realmente todo mundo consciente daquilo que tem que fazer. Mas sempre foram adversários muito difíceis de jogar. Mais do que os clássicos contra o tricolor de aço. Os clássicos, por si só, ele te traz, né, como eu falei, uma atmosfera diferente, né? Tu não precisa ninguém tá falando para ti, de motivar, de entrar, porque a atmosfera já é única, né? Tu jogar um clássico é bom pra caramba. Eu vivi esse ano agora, né, no empate de 3-3, uma mistura de sentimento. Foi foda, na arquibancada, né? Estando na gestão, mas talvez ainda com sentimento de querer estar dentro de campo, né? Então foi algo bacana, assim, que eu não tinha... Eu tava pilhado, como eu falei para vocês, mas ali no camarote assistindo o jogo, né? Você jogou no futebol paraense, não jogou? Jogou no Paraná, no Paysandu. No Paysandu, porque lá o Paysandu e Remo também são, né? Ali são tão quão ou mais apaixonados que aqui. O famoso repá, né? O famoso repá. Eles também são bem, né?
culinária boa pra caramba. De vez em quando eu vejo uns jogos do Campeonato Paraense, assim. Ah, me gosta do Não, eu Campeonato gosto. Paraense. Não, eu gosto, de vez em quando eu vejo, assim, porque eu sei da atmosfera do Repar, né? Eu sei que é... O clássico lá também é coisa linda lá também. é fogo, Teve né? esse ano aí, foi mais de 50 mil torcedor, festa bacana nas arquibancadas. Eles também reinauguraram o Mangueirão ano passado, tá né? bonito. Tá muito bacana lá. Agora, eu queria ficar um pouquinho mais dentro do campo, porque eu tenho uma curiosidade, Gustavo. Eu quero saber, Ricardinho, qual é o limite de xingar o juiz? A gente xinga como um juiz no campo? O limite de xingar É o juiz. limite. A gente pode chamar ele de quê, no máximo? Tu tem que entender muito realmente como ele vai reagir, né? Tá. Num primeiro momento, eu sempre procurei desde o início, como eu fui muito capitão, né? Eu sempre procurei chamar pelo nome, na hora de definir ali o lado que tu vai jogar ou vai iniciar com a bola, tu já perguntar pro senhor, pô, posso falar contigo durante o jogo com respeito? Tá. A gente pode conversar? Ele, não, se dirigir a mim com respeito, sim. Ah, não. Xingar, não. Se xingar, vai tomar amarelo, não manda o time vir para cima de mim, não sei o quê. Então, tu já tem mais ou menos um filtro ali, e aí vai depender muito da primeira bola, né? Às vezes, tem árbitros às vezes que te retruca também, que fala contigo. Isso faz parte do jogo, faz parte ali do momento. Cabe realmente tu entender que é aqueles 100 minutos, depois passa, né? Mas tu precisa realmente entender. Tu for muito agressivo, tomou o amarelo, aí já te quebrou, tu não vai mais falar com ele o jogo todo, né? Tem diferença se o árbitro é mulher? Onde é Tu acaba respeitando mais, assim, né? Porque tu realmente entende que é uma mulher que tá apitando, né? Talvez tu vai cobrar, mas sem falar algum palavrão, né? Eu acho que dessa maneira tu acaba tendo um pouco mais de filtro, né? Pra se dirigir, né? Cara, porque a mística do que acontece no campo, né, cara, é um negócio muito legal. Que é uma coisa que o público não acessa, né? O que deve ter de coisa... Pode. O que deve acontecer de coisa no campo e a gente não sabe. Assim, uma vez o Wright gravou, acho que era Vasco e Flamengo, ele gravou um jogo, não foi? José Roberto Wright? José Roberto Wright. O Zico até falou. Tu fez uma pergunta pro Zico, né? O Zico falou, pô, se tivesse gravado aquele jogo Flamengo e Atlético, né? Se o Wright tivesse gravado. Sim. Porque é uma coisa que ninguém fica sabendo, cara, o que acontece assim no campo. Porque, assim, o time precisa se comunicar, né? Os jogadores, entre si, né? O outro cara do outro time tá ali do teu lado, mas você precisa falar com o cara, pô, fulano, cobre ali o cara, né? Pode ser que o cara fica meio que vendo, sei lá, alguma circunstância do jogo acaba que todo mundo... Né? Tá todo mundo conversando ali no campo, né? A galera... Teve um episódio que acho que foi o Felipe Luiz, quando estava no Flamengo. Tinha um jogo que ele foi tomar uma água, ficou ouvindo o treinador passar a instrução. O treinador passar a instrução, foi lá e falou, galera, agora vai jogar assim, então a gente tem que jogar assim. Né? Isso é o máximo que tu estude o adversário, tu estude as características dos atletas, o esquema que joga, bola parada, eles fazem isso, cuidado com a jogada individual, jogada ensaiada. É um jogo de futebol. Às vezes tu treina contra a tua própria equipe, tu desenvolve a equipe de baixo a tentar jogar de uma maneira que o adversário vai jogar, um posicionamento, mas vai chegar lá na hora do jogo, é um jogo de futebol. Não tem como realmente tu ter total certeza das movimentações, porque lá são outros atletas que estão jogando. É muito característica muito individual de cada um. Então vai ter sempre a surpresa, o algo novo. Tem a questão do momento do atleta vai estar desempenhando aquele jogo. Não é tão simples assim, né? A gente fala, mesmo que tu faça tudo corretamente, tanto dentro de campo como fora, na gestão, não te dá a certeza que tu vai ter todo sucesso. Mas com certeza te dá a certeza que tu vai minimizar muitos erros, né? Mas não te dá a certeza que tu vai ser campeão de tudo, que tu vai conquistar tudo, né? Claro. Ricardinho, vou fazer uma pergunta pra você, mas antes, cara, eu tô sentindo que ele tá com um pouco de sede, ó, cara. Sim. Rapaz, me perdoe.
Você tá com a cara de sono, cara. Acho que você não Eu não... Você ficou até tarde vendo o jogo e tal, tomou umas. Muitas, também muitas. Entendi. Dar os parabéns, né, pro Fluminense, né? Samuel Xavier tá lá, o Lima. Você jogou com o Samuel? Samuel jogamos aqui, né? No Ceará. Jogou no Ceará. O Lima também. O Lima. O Lima tá lá. Cara, o Lima, hein? Rapaz, eu tô... Aliás, eu tô surpreso. Eu confesso que eu não acompanhei muito o Lima, assim. Eu te acompanhei muito, assim. Eu sei como é que você joga. O Lima, eu nunca Craque me de liguei bola. como ele jogava, não. Mas o Lima, pô, tô surpreso com ele. O Samuel, assim... Eu não sei se... Muito boa, né? Essa São Pô, Geraldo, né? Pelo amor. Rapaz, tá louco. Quem teve Sabor aqui do disse Nordeste. que vivia tomando São Geraldo era o Sérgio Alves. Sérgio Alves. Um brinde. Um brinde Ó, o aqui. brinde aí. Ó, o Ricardinho. Ricardinho, 2025, se quiser, volta aí, brincando. Mas o Samuel Xavier, eu acho que no modelo de jogo que o Diniz coloca e na função que coloca ele, não é função, né? Ele é o direito. Mas o quanto que ele vai para o meio, o quanto que ele tem inteligência espacial, assim, de ocupar. Tu vai concordar que o Samuel no Fluminense era e o Samuel depois com a chegada do Diniz virou outro cara. Né? Outro atleta. Exatamente. E aí é o poder que o treinador tem de desenvolver uma equipe, desenvolver o atleta, né? Você acha que é repetição ou é aqui no psicológico também? É treinamento, é repetição, é confiança. É o atleta se sentir seguro para fazer aquilo, ele ter liberdade para fazer aquilo, né? Então, tu vê o Samuel com responsabilidade de organização, de criação lá de trás, de largar a posição e saber que o outro vai vir criar na dele e ele se colocar num outro bloco mais à frente, consciência de jogo daquilo que o Diniz gosta. E, pô, o Samuel tava fazendo gol até de cabeça, né? Samuquinha. Chegando na área, pisando na área. E isso é o fator surpresa de uma equipe. A grande maioria dos adversários não esperam que o lateral vai pisar na área direto, né? Então, pô, o Samuca é um grande irmão, assim, um amigo que o futebol presenteou, um cara, pai de família, cristão, um cara que tá com um projeto agora, ele inaugurou a escola lá no Rio de Janeiro também. Aproveitar, mandar um grande abraço para ele, dar os parabéns aí para ele, pro Lima, pro Fluminense, né, por esse título. Consegue uma camisa lá para mim, com o Samuel? Bora, vou pedir para ele. Acabei de pedir uma semana passada para ele, para um amigo, até chegou lá de Belém, que também, Flusão, sadio, não doente, sadio. E aí chegou. Mas realmente, camisa pede uma GG. bonita. Uma GG. GG dá? Samuca, Acho GG que é aqui melhor pro... uma 3G ou 4G. Ricardinho. E aproveitar, né, que o Samuel tá feliz, campeão, botou cabelo, tá empolgado. Ricardinho, me diga uma coisa, cara. Se fala muito no futebol, da parte tática, a parte física, e às vezes eu acho, cara, que negligencia-se, né? Não sei se é porque eu sou filho de psicólogo, a parte emocional. E eu já vi muitos times, muitos jogadores perderem, inclusive, títulos pela questão emocional. Vocês lá no Ceará se preocupam com essa questão emocional do jogador, assim, a questão do... Com certeza, e cada vez mais está muito notório, né? Essa questão de ansiedade, de estresse, de preocupação com... Ansiedade, a gente costuma falar, né? A ansiedade tem a ver com o que nem aconteceu, né? Os atletas hoje, tu cria, não só atletas, acho que todos nós, a gente cria algo na nossa mente, às vezes, através de preocupação, mas algo realmente que nem aconteceu, né? Tem a ver com o futuro, né? O estresse tem a ver com o presente, com hoje, com a nossa correria, né? E a depressão tem a ver com o passado, com aquilo que a gente não conseguiu ainda virar a chave, né? Então, nós temos sim uma preocupação em relação a isso. Mas o ser humano, aí quem estuda realmente tem mais propriedade, né, para entender ou ver, enxergar alguns gatilhos que algum atleta pode estar demonstrando em relação a isso, né? Nós até tivemos já uma conversa com um profissional que trabalhou dentro do clube, que hoje ele desenvolve, a gente pode estar desenvolvendo o Lucas Drubs, que também
que é o executivo do clube hoje, ele tem em mente isso, que seja mais um departamento de saúde dentro do clube, né? Essa questão de como tu treinar o mental, ou como tu cuidar da saúde mental, porque a gente entende que é o CPF que vai fazer diferença para o CNPJ, né? Tu precisa estar cuidando do teu coração, da tua mente, para tu primeiro se liderar, para depois tu realmente conseguir desenvolver o teu melhor e ajudar aonde tu está inserido, né? Mas é importantíssimo, assim, a maneira como tu cuida, né? Às vezes tu pode saber aprender a lidar na marra, com as tuas experiências, com a tua autoridade, passando por diversos problemas, diversas situações, e tu vai criando aquela casca, aquela maturidade. Ou realmente, às vezes, tu precisa de profissionais capacitados para te ajudar a chegar num nível realmente de tu saber ter esse autocuidado, né? Eu imagino que no campo, né, cara, deve ser super difícil você manter a moçada ali, senão, cara, vamos... E você que foi capitão, né? Você tinha meio que não a obrigação, mas você tinha ali a autoridade para chegar para um menino mais jovem e se macho, rapaz, tenha calma, vamos... Né? Vai muito de relacionamento, né? É construção, né? É o que eu estava falando para ti, assim, não adianta eu chegar aqui no programa e falar, pô, por que vocês não trocam aquela tela ali de trás? Por que vocês não mudam o slogan do programa? Tipo assim, vocês não vão escutar, porque eu não faço parte desse mundo assim do entretenimento, do podcast, entrevista. Talvez se fosse outro cara que fosse referência para vocês não, pô, vamos ver o que ele falou que faz sentido, a gente pode mudar esse detalhe ou não. E a mesma coisa dentro do futebol. Tu precisa realmente ter ali uma autoridade, tu precisa realmente ter aquela liderança, tu precisa realmente entender que tu é influência no meio daqueles atletas, e eles precisam também enxergar de ti que tu é essa influência, para eles poderem te escutar, né? Não é simplesmente só se impor, não é somente... Pô, difícil, tu só vai entender um pouco mais de um problema que tu tá passando, eu só vou entender um pouco mais do problema que tu tá passando se eu realmente passei também por esse problema. E mesmo assim, tu tem as tuas experiências anteriores que tu vai encarar esse teu problema daquela maneira. Eu talvez tenha encarado de uma outra maneira. Então, a minha empatia, as pessoas falam, a empatia é se colocar no lugar da pessoa. Não, se colocar no lugar da pessoa, mas tu não teve as experiências que ela teve ao longo dos anos. Então, a maneira como tu vai subjugar aquilo aí, se colocar naquele problema daquela pessoa, tem muito a ver com aquilo que ela já passou. E tu passou por outros, né? Então, tá, suas complexidades assim, mas é algo bacana que tu tem que se permitir a compartilhar da tua história, tu tem que se permitir a compartilhar dos teus desafios. Com certeza alguém está passando por aquilo ali, e aí tu poder ajudar a pessoa a sentir também que disponível para que tu venha colaborar. São essas situações que eu entendo também como essa liderança, como tu ser influente aonde tu está inserido, né? Cara, e jogador de futebol, eu sempre digo isso aqui, eu acho um cara muito... por princípio, ele precisa ser muito forte mentalmente. Porque desde criança, cara, ouvindo esporro de treinador. Quando você vai pro profissional, pressão da torcida, se tu faz um jogo ruim, entrega um gol, meu irmão, desaba ali o mundo em ti. E você, cara, se você não tiver força mental, compadre, você com 19 anos, 22 anos, nessa rotina aí, mesmo, de levar esporro toda hora, todo dia, depois a torcida cobra, depois a imprensa fala mal, o cara na resenha te detonando, no programa de TV, de rádio. Cara, você tem que ser um cara... das redes sociais, né, hoje em dia, né? Você tem que ser um cara... Eu acho até, assim, que todo mundo... O jogador, ele é feito meio... Ele se auto-gere nesse sentido, né, psicológico. Porque de um tempo para cá, que de fato, essa questão da psicologia no futebol, o apoio psicológico, que começou a fazer mais parte, né, Ricardinho? Não é uma coisa dos anos 90, dos anos 80. Antigamente, né? Anos 80, 90, aqueles jogadores era mimimi, né? Era mimimi. É verdade. Então... Ricardinho, cara, uma curiosidade que eu tenho também, rapaz, sou doido pra saber isso aí. Porque Você quer saber tudo, né, Parreira? Aproveitar aqui.
tem a parte tática. Ok, isso se treina, beleza. Mas eu vi uma colocação uma vez do Guardiola, que ele falou que, eu treino o time a sair, eu treino o time a como é que a gente chega... Cria para como é que chegar no cria último ali no terço. meio e tal, para chegar no último terço. Ele falou, aí no último terço, problema deles. A galera vai ter que, assim... Obviamente que ele falou de brincadeira, mas o que ele quis dizer é, lá na frente eu tenho gente talentosa para resolver para mim. Não é que ele não treinasse ou não tivesse essa preocupação, né? Mas é isso mesmo, cara. O quanto tem de improviso no futebol? O quanto tem de tática e de improviso? Eu vejo que precisa ter realmente o improviso, precisa ter a característica, a qualidade do atleta para definir. E ele estando, né, em excelentes, as maiores equipes do mundo, ele tem esse poder aquisitivo para contratar esses melhores para resolver. Mas na minha visão, eu vejo que também é treinável também. E tu vê muito no time do Guardiola que não é só a qualidade, tem o dedo dele ali. Eu não sei se ele fala isso, externa isso só pro externo, ou para poder realmente dar mais moral para os atletas dele, porque, ou internamente, porque quem trabalhou com ele fala que realmente é um cara que pensa em todos os detalhes do jogo, assim, é um cara que vive, que respira o futebol e ele pensa em cada detalhe. Então, um cara detalhista dessa maneira, e ele, com certeza, ele participa muito desse último terço também. Então, não é só essa responsabilidade dele de chegar até o último terço. Mas a grande maioria dos adversários que ele pega são equipes muito fechadas, que sabe que não podem se expor para cima dele. Total. Então ele precisa trabalhar muito mais isso. Trabalhar no último terço, paciência, rodar a bola, como é que vai ser um posicionamento entre linhas do time dele em relação ao adversário, quem que vai atacar a última linha, quem que vai fazer um movimento para atrair, para abrir esse espaço para outro vir jogar. Então isso ele tem um comando, não é somente... os atletas que vão dentro da sua qualidade definir, né? Que é aquilo que ele fala, a minha responsabilidade é tentar organizar esse caos que é o futebol, que é a movimentação, que é a bola, né? Então eu vejo muito disso. Tem sim a qualidade e a característica do atleta, precisa ter essa liberdade, com certeza, mas também precisa ter, treinável também esse último terço de tu saber que eu vou chegar numa linha de fundo, próximo à área, que eu posso fazer um cruzamento sem ver no segundo pau que meu centroavante está lá. Ou que eu vou chegar na linha de fundo, longe da área, que eu vou dar um cruzamento mais forte no primeiro pau, porque eu sei que ele vai vir cortando esse primeiro pau. Então são coisas assim que tu pode conversar, que tu pode treinar para facilitar naquele momento, né? Eu lembro quando a gente jogava, o amigo gostava de fazer isso. O amigo cortava no primeiro pau. E tinha aquela jogada que você ia no fundo, tu lembra? Que tu dava pra trás? Não sei, cara, minha memória... Aí eu chegava com tudo. Lá ele, né? Minha Aí a gente memória já não ensaiava é muito boa. muito, treinava Ricardinho, muito isso. vamos falar de business. Cara, a SAF é uma realidade, inclusive o Fortaleza tá aí, né? Já Mexeu no estatuto, mexendo né? aí o seu estatuto, formar a SAF, já tem, né? O Galo aí tá na SAF aí, o Vasco e tal. Como é que tá esse movimento dentro do Ceará? O Ceará que tá arrumando a casa, contratou o Ricardinho, né? Tá aí, tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, tem Cearense. Brasileiro. Como é que tá, brasileiro. Como é que tá esse movimento dentro do Ceará? Da SAF? Da SAF? Assim, Já se fala nisso? Até algum árabe de olho? Internamente, a gente não conversa sobre isso, né? Até que é um momento que nós estamos reescrevendo, reconstruindo, né? E é um ano de eleição, né? Então, internamente, há muito essa questão política, né? Então, tem eleição. E tudo para a gente poder dar seguimento, né? Por mais 3 anos, a gente sabe o quão é importante os resultados dentro de campo, né? O maior e mais importante, com certeza, é tu voltar para uma Série A, né? Que realmente vai te dar um nível em termos de tu poder se programar financeiramente, que é um outro patamar, né? Hoje, para os clubes,
Sem dúvida nenhuma, né? Então, é difícil tu ter, ou o presidente atual ter essa gestão, ou querer programar, ou querer gerir isso, sendo que ele não tem a certeza que ele vai continuar. Sim. Ele tem mais esse ano pela frente. Daqui a pouco sim. Pô, se Deus quiser, nós conseguimos os nossos objetivos. Ele sendo reeleito, tendo mais 3 anos pela frente, o Fortaleza ele constrói isso, né, muito bem, porque vive, né, o melhor momento da sua história. Né? Então, tudo que tu venha fazer dentro da gestão passa muita confiança, né, para os seus torcedores. E é muito mais fácil, né, vamos falar assim, de poder mudar um estatuto ou de querer mudar algo que já vinha sendo feito. Né? Agora, o modelo SAF, a gente tem 3 anos já? 2 desde a primeira SAF aqui no Botafogo Brasil. foi de 21 para 22, né? Foi quando nós subimos lá, que eu estava no Botafogo. Fomos campeões da Série B. Da B, né? E aí, no início de 2020, dezembro para janeiro, começa essas tratativas até firmar mesmo, acho que março ou abril, né? Que firmou, né? Pois é, a gente tem 3 anos, né? De uma primeira experiência e tal. Na tua avaliação, tua opinião mesmo, assim, dentro do teu pensamento, você acha que não está cedo para virar uma coisa em bloco, assim, agora todo mundo vai correr para a SAF agora? Porque a gente tem vários tipos de experiência que estão acontecendo, né? O modelo do Cruzeiro, o modelo do Vasco, o modelo do Botafogo, o modelo que eu digo, Bahia, né? modelo que eu digo do América, né, que é diferente. Estou tentando associar mais a desempenho do que Sim. O desempenho do Vasco, por exemplo, não, né? Não tá Poderia ser melhor? Poderia, muito melhor, né? Principalmente pro Vascaíno. Pois é, então, assim, é aquela história de saber o momento de entrar, né? Porque se tivesse todo mundo bem, eu acho que teria uma correria aí, né? Pra todo mundo. Não tinha que estar. É difícil estar todo mundo bem. Não, assim, todo né? mundo bem no sentido de. Sim, tipo, performando bem, sim, tipo, entendi, cara, mas os clubes. Pô, quem virou SAF agora é top 5 do. Mas é difícil assim, né? Eu tenho. Não está se mostrando assim, né? Eu tenho meu pensamento sobre isso, assim, que a SAF, né, quando se fala de SAF, tu pensa logo numa maior profissionalização, né? Mas são pessoas que estão gerindo. Pode ser SAF, mas são pessoas que estão gerindo. Então, se tu tiver pessoas realmente sérias, ela vai ser profissional. É a mesma coisa no clube associativo. Realmente, tu tendo pessoas sérias ali, tu vai ter a consciência e tu vai ter certeza que vai estar sendo algo profissional, né? E mesma coisa, vice-versa. Tu pode não ter pessoas sérias na SAF e não ser toda essa profissionalização, como tu pode ter pessoas sérias dentro do clube associativo e ser algo tão bem gerido, bem desempenhado. É porque a gente espera isso, né, cara? A gente espera que seja uma coisa, uma profissionalização maior, né? Só, mesmo que fossem 20 clubes da Série A fossem SAF, só um ia ganhar o campeonato. Né? E aí os outros 19 não tem performance porque não ganharam. Né? Agora realmente é constância, né? Daqui a pouco tu tem anos ali de mais clubes melhores, estruturados, organizados, tu tem uma variação maior durante as temporadas de quem tá ganhando, aí tu fala assim, pô, caramba, realmente, pô, ano passado foi esse clube campeão, esse ano pode ser que seja esse, nos próximos anos, então tu começa a querer dar uma igualada maior no nível de grandes equipes que tem o nosso futebol para poder conquistar os títulos, né? Agora, Ricardinho, você acha que o futebol... Aliás, outro dia até vi uma discussão sobre isso. Você acha que corre o risco do futebol brasileiro sofrer uma espanholização, tipo, ficar ali os títulos maiores restritos a 3, 4 times, 3, 4 times que tem mais grana, que... Aí, eventualmente, ganha, né? Tipo, o Fluminense ganha, uma coisa assim. Não, mas assim, sério, de ficar tu vê assim... uma gestão, né, que nem do Bandeira no Flamengo em 2013, né, se eu não me engano, 12 ou 13. É um cara que realmente ele entra no Flamengo e ele fala, não, eu vou colocar a casa em ordem. Pelo tamanho, né, do Flamengo, ele não admitia que fosse tão mal gerido. E é difícil tu encontrar
uma pessoa, um gestor dessa maneira que realmente vá pensar somente nos bastidores para organizar a casa, para dar esse clube depois para outro que vai vir pegar e vai usufruir disso, né? Então, assim, o Flamengo já vem há anos, né, sendo favorito nas competições. Hoje o pessoal coloca o Palmeiras também com uma constância desde a chegada, né, do Abel Ferreira, dessa nova gestão também que está no clube. E da moça lá, né? Da Leila, né? Da Leila lá. E Atlético Mineiro, né? Equipes fortíssimas, assim, que realmente vem chegando, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, me preocupa porque há uma discussão em termos de uma formação de uma liga e os clubes não conseguem achar um melhor caminho, né? Eles não conseguem enxergar essa disputa, essa rivalidade fique dentro de campo e o fora possam se juntar, se unir, agregar valor um para o outro para que o produto nosso, o futebol, seja um produto mais valorizado, né? Então me preocupa nesse sentido, porque nós poderíamos ter uma das melhores ligas do mundo, mas não temos ainda, estamos muito atrás de outras. Então ainda estamos muito egoístas, os clubes estão muito egoístas. Assim, de realmente entender que aqueles clubes eles se acham e têm um maior poderio e tem que ser e tem que ficar daquela maneira, mas poder chegar num termo onde todos têm uma condição legal de formar uma grande equipe, de poder se planejar. Mas aí a gente entende também que vem desde quem realmente tem a responsabilidade de tornar isso possível de cima para baixo, né? Ceará está no Forte Futebol, né? Ceará está no Forte Futebol. São duas ligas, né? São duas ligas, não. São dois grupos. Dois grupos, tem até um terceiro grupo aí agora que eu acho que... É o Fraco Futebol. Que eu acho que são os clubes que já são SAF. Se eu não me engano. Cruzeiro, Vasco, Botafogo e... Não sei se Curitiba. Só os safados. Só quem já passou pela SAF. É um time safado, né? Não? Ricardinho, outra pergunta também. Recentemente nós tivemos aí um episódio aí que inclusive foi notícia no Brasil todo e todos os times se solidarizaram com o Fortaleza, né? Com aquela questão lá com o jogo do esporte, mas não só o Fortaleza, né? Todos os times já passaram por isso e inclusive jogadores sendo acochados por torcida, aquela coisa toda, né? No meu time isso acontece. Enfim, eu queria saber de você, cara, quando é que isso vai mudar? E o que precisa fazer para isso mudar? Mas quando as autoridades e o governo entender que está na mão deles querer mudar, né? Hoje o que nós temos de ferramentas para poder evoluir, melhorar a segurança, né? Hoje tu toma uma multa hoje nas ruas, nas estradas aí, que a câmera identifica que tu tá mexendo no celular. E como é que tu não consegue identificar alguém dentro de um estádio ou na rua, esses agressores, esses que jogaram pedra, jogaram bomba? Isso aí tu não vai jogar uma bomba, uma pedra no ônibus para machucar alguém. Isso é muito mais sério, né? Então, eu vejo que precisa partir de cima para baixo das autoridades, né, do governo realmente tomar e ter um pulso mais firme em relação a isso. Deve realmente dar um basta, né? A gente não pode, dentro do nosso país hoje, com aquilo que a gente tem em mãos, a gente ainda ter o risco ou saber que tu vai viajar e a família preocupada se não sabe se tu vai voltar para casa, né? Ou se tu vai voltar machucado, ou se tu perdeu, tu é considerado como se fosse um bandido, que tu não pode sair de casa porque a equipe não está bem. Perdeu uma partida, né? Então, eu vejo muito por essa parte. Tá nas autoridades e quem tem realmente o poder para poder tomar as providências e as mudanças necessárias para que isso venha começar a mudar, né? Ricardinho, você está gostando da função? Tô muito... Era algo que eu já imaginava, né? Tá desempenhando. Poder estar fazendo essa transição dentro do Ceará, no clube onde abriu as portas para mim, onde eu criei a minha maior identificação dentro do cenário do futebol, né, no Brasil. Isso te dá mais respeito, te dá mais liberdade e confiança de tu tá aprendendo diariamente e tá colaborando com aquilo que tu viveu, né?
Então, estou muito feliz e grato ao clube, ao presidente João Paulo, por ter me dado essa oportunidade. Você se preparou também de uma forma técnica para o cargo? Fez algum curso ou fez uma troca com alguém? Hoje, se eu tivesse a mentalidade de hoje ou de uns anos atrás, com certeza eu já teria começado a me preparar desde o primeiro dia que eu assinei meu primeiro contrato profissional, né? Quando eu saio daqui em 2021, eu começo realmente a ser intencional em estudar, né, mais, né? Então, começo fazendo curso da AFA, né, da FootHub sobre gestão, executivo de futebol, outros cursos também em relação a isso. Hoje eu também continuo fazendo um da Conmebol, de gestão no futebol. Tem que decidir startar isso, né? Tu só vai parar realmente, eu acredito que vocês também têm isso, né, esse coração de aprendiz, de estar aprendendo dentro da área de vocês, ou de tudo um pouco, para poder ter uma conversa ainda mais rica, né, com os convidados. Então, a gente só vai parar realmente de aprender quando nós morrermos, né? Agora, precisa realmente começar, precisa ter esse início de ter essa fome por estar aprendendo com todos e em todos os momentos, né? Mas é mais difícil ser gestor ou jogador? Ou é mais... Rapaz, hoje tem tomado mais tempo, né? Como gestor. Você, como atleta, tu tem uma programação ali, tu sabe que na semana de manhã tu vai estar em casa, depois do almoço tu vai pro clube, vai treinar, vai fazer, daqui a pouco à noite tu tá em casa. O gestor agora não, tu acaba indo mais cedo, tu tem menos tempo em casa, né? Mas tu tá envolvido dentro de um lugar dentro de uma atmosfera, assim, de uma indústria que é o futebol, que é onde eu respiro desde os 6, 7 anos de idade, né? Então, foram 20 anos como profissional de futebol, como atleta, né? E agora nessa outra área. Então, é algo que realmente tu domina, que tu tem a tua experiência, tu tem a tua autoridade no assunto, né? E isso é apaixonante, né? Não tem como tu se sentir bem agora. Lógico, tem os teus desafios, né? Por ser uma outra função, numa outra área, mas que tu vai aprendendo diariamente, assim, com as pessoas, pedindo feedback em relação àquilo que tu pode estar melhorando, né? Então, é uma construção, né? E campo? Assim, você não tem a intenção... Eu tinha mais antes, realmente, de ficar mais dentro de campo, né? Mas hoje eu consigo estar próximo dos atletas, eu consigo estar próximo da comissão técnica, eu faço parte da gestão, né? Então, o campo ainda... Eu entendo que eu consigo ainda colaborar, mesmo estando na gestão, mas eu consigo chegar num atleta, na comissão, e a gente ter uma discussão boa sobre atleta, sobre movimentação, sobre jogadas, né? Então, eu procuro dar os meus pitacos, aquilo que eu entendo também, que pode estar agregando, né? Tanto para a comissão quanto para os atletas, né? Mas você não pensa, e nem te passou pela cabeça, ter um trabalho dentro de uma comissão técnica, né? Hoje eu não penso, mas daqui a 2, 3 anos, daqui a pouco pode ser que venha a aflorar isso novamente, de estar mais inserido nesse processo da performance dentro de campo, né? Pode acontecer, mas hoje, sinceramente, eu penso em seguir uma carreira na gestão, né? Mas não tem vontade, não, de ser técnico assim? Não, foi como eu falei, eu tive mais essa vontade realmente de construir uma carreira, primeiro como auxiliar técnico e depois como treinador. Mas depois, fazendo os cursos, eu entendi que eu poderia estar inserido num contexto com mais gente, de poder realmente ajudar mais pessoas na gestão, né? Eu acho que é legal isso, né? Eu acho bacana isso. Pô, e agora eu queria, Gustavo, fazer uma pergunta, aquelas de... Capciosa? Não. Não, Não, bombástica. Polêmica. De corte. Corte. Não. Boa, pergunta para corte. Para corte. Ricardinho, qual foi o time do Ceará que você... Rapaz, esse time era bom. Era você e os outros. Os outros 10, quem eram? Tem alguns bons times aí que realmente ficou marcado
ou para o torcedor, né? Foi o time de 2014 com o Sérgio Soares. Um time que jogava para frente, um time que tinha a fome de ter a posse de bola, de pressionar o adversário, onde nós fizemos grandes jogos, né, de Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre, Botafogo. Nosso time realmente jogava para frente, né? Então era Luiz Carlos no gol, era Samuel Xavier na lateral, Charles, Sandro e Anderson na zaga, lateral esquerdo o Vicente, se eu não me engano, João Marcos, eu, Rogerinho, depois teve Lulinha, Nicão, Bill, Magno Alves. Então nós tínhamos um time muito ofensivo, mas que o Sérgio conseguiu implementar a ideia dele de todos estarem na mesma página sempre, né? O de 2015, que nós fomos campeões da Copa do Nordeste, né? Também nós tínhamos um time muito qualificado, que o treinador era o Silas, né? Também características ali de drible pelos lados, Marinho, Assisinho, Magnata na frente, eu, Sandro Manuel e o William Correia também, volantes que gostavam de ter a posse de bola, Samuel Xavier, Fernandinho, Sandro e Charles na zaga, Luiz Carlos no gol. Então tinha as características quando se completam, né? Por isso que é um time realmente, a hora que dá a liga E outro time também foi o do acesso em 2017 e uma maneira de jogar também com o Anderson Moreira em 2019. Também te dando... A gente tem um primeiro momento de Série A muito bom, onde realmente nós jogávamos de igual para igual com qualquer equipe, assim, né? E aquilo ali realmente fica marcado por uma consciência maior tática e como o Anderson também apresentava isso para nós, essa possibilidade. Pô, massa. Galera, Ricardinho. Pô, Ricardinho, obrigado por ter vindo, viu, cara? Assim, a gente torce muito por você nesse novo papel. Obrigado, mano. E você é um cara, assim, super identificado com o Ceará, né? É como você falou, né? Durante a tua carreira, foi o time que você mais se identificou, né? Acho que a torcida vê isso em você, assim, essa coisa do ídolo do time, né? E é legal, assim, por exemplo, o Zico esteve aqui, mas o Zico, ele nunca se envolveu com o Flamengo, acho que talvez para manter esse distanciamento mesmo, né? Da imagem dele como... né? Mas assim, mas hoje em dia, no futebol de hoje, esse movimento que você fez, não vou dizer que seja natural, mas tem acontecido bastante, né? A gente falou do Vitor, do Atlético Mineiro, né? Agora você aqui no Ceará. Há uma consciência maior hoje, eu acho, dessa geração, que por muitos anos ficou esse espaço, esse gap aí na gestão de ex-atletas, né? Os ex-atletas não tinham ou não queriam estudar, ou não queriam buscar uma capacitação, ou não queriam estar dentro do futebol e partiram para outros segmentos, ou como mais dentro de campo e normal. Mas hoje eu vejo que tem mais gente, né? Mais ex-atletas buscando estar nesse espaço que por muito tempo foi deixado de lado, né? Grande importante. Ricardo. Artilheiro do Rachão do Ceará. Boa sorte aí pra ele, né? Pô, boa sorte. As empreitadas as missões são desafiadoras, são né? desafiadoras. 2024, excelente pra você e pro Ceará, Ricardinho. Amém. E você compartilha esse episódio aí com a torcida do Ceará, @PodeAgoraPod, Facebook, Instagram e TikTok, e também se inscreva lá no nosso canal youtube.com/@PodeAgoraPod. Um abraço, obrigado São Geraldo, Beach Park Fini. Tchau. Valeu. Obrigado. Bora, vozão!